Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nesta noite nós vamos ter o princípio de um estudo a pedido de uma membro da igreja em relação a um tema que é muito discutido nos tempos atuais, o dízimo. Vamos procurar esclarecer a todos através das Escrituras a razão pela qual este tema causa tanta contenda, tanta discórdia, tanto desentendimento. Vamos procurar dar uma luz a todos os corações dos ouvintes sobre o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Mas antes, porém, teremos uma música especial. Deus do universo, quão poderoso é o Deus do universo, o nosso Rei, o todo soberano Criador. Você é nosso convidado especial para esta mensagem. Deus te abençoe. Neste momento, gostaríamos de convidar a todos para abrirem suas Bíblias. Por que eu digo abrir as suas Bíblias? Porque é muito importante. Nós estamos começando um estudo bíblico sobre um tema de muita importância na sua vida, principalmente nos dias atuais, em que vivemos essa pandemia que está tirando o sustento e a esperança de muitas pessoas, até mesmo do governo, pois não sabe como vai lidar com a situação pós-pandemia. Então vamos conversar sobre este tema, que é o dízimo. Isto foi uma solicitação, conforme já dissemos, de uma irmã, e é algo que vai interessar a você. Se você prestar atenção e acompanhar com atenção, certamente vai ser edificado. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Timóteo, capítulo 3, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Capítulo 3, verso 12. E ele diz assim, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A primeira coisa, querido, que nós queremos fazer é tirar o engano do seu coração.
e dar a você, conforme dissemos, a luz da palavra de Deus sobre este tema, para que você tire a sua própria conclusão. Dízimo não é algo que deve ser imposto, é algo que deve ser aceito, é diferente. Então, se você verdadeiramente entender e entregar o seu dízimo, ele será benéfico a você. Mas se ele for imposto e você entregá-lo, não faz nenhum efeito na sua vida. Vou mostrar isso através das Escrituras e você vai compreender o motivo pelo qual entregar o dízimo é algo que beneficia a você e não a Deus. É a você. Preste atenção. Então ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a salvação está na fé que você deposita no sacrifício de Jesus. Nós temos falado sobre isso em muitos outros temas e não vamos mudar agora. Dinheiro não te justifica. A fé em Cristo Jesus te justifica e ela tem que ser no sacrifício de Cristo na cruz. E ele completa dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender. Nós já citamos esse texto em outros estudos, mas estou só lembrando a você. Preste atenção. A Escritura é toda inspirada por Deus e, portanto, ela é apta para ensinar, para repreender, ou seja, corrigir a pessoa, chamar a atenção da pessoa de uma forma que ela entenda que está errado, para corrigir ou colocar a pessoa no caminho certo. Ela desviou, então vem cá, é aqui o caminho certo. É isso que é corrigir. Ela vai corrigir. E para instruir em justiça. Para você compreender como que Deus age com sua justiça. Como Ele te abençoa e como você pode perder bênçãos que está na promessa de Deus, na palavra sagrada. Entendeu? Ainda, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 30, o verso 5 e 6. Lá no livro de Provérbios, você vai encontrar estas palavras proferidas. Toda palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele confiam. Olha, querido, o texto é claríssimo. Não deixe nenhuma dúvida para ninguém. Toda palavra de Deus é pura. Ela é um escudo. Ela defende os que confiam em Deus. Portanto, nada acrescente à sua palavra, para que ele não te repreenda e tu sejas tido por mentiroso. Então observe bem. Essas pessoas, você lembra lá no texto de Timóteo, como que ele fala? As pessoas que enganam e as pessoas que vivem no engano, elas não usufruem das bênçãos de Deus. Mas a pessoa que é esclarecida e tem a forma correta de agir, ela alcança as bênçãos do Senhor. Então nós não podemos acrescentar nada ao que Deus orienta. E não podemos tirar nada do que Deus orienta. Se tirarmos, somos repreendidos por Ele. Se acrescentarmos, somos repreendidos por Ele. Mas se crermos no que Ele declara, somos abençoados por Ele. Então a palavra de Deus não pode ser adulterada. Ela não pode ser mexida. Você tem que ler e crer para que Deus abençoe a sua vida. Como você acabou de ouvir através do sábio, no capítulo 30 do livro de Provérbios, versos 5 e 6. No livro de Gênesis, nós temos essa palavra, Gênesis 14, verso 20. Eu quero ler para vocês, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia e corre lá, porque você vai
verdadeiramente ter o entendimento da origem desta palavra. Presta atenção. Gênesis 14, verso 20. Eu vou ler um pouquinho antes para você compreender. Verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão e o abençoou, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito sejas Abraão, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E isto foi tão agradável a Abraão, que o texto conclui dizendo: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele havia recuperado. Aqui está, querido, a origem do dízimo. Olha, para você ter uma ideia de como que a palavra de Deus é perfeita, é completa, é esclarecedora. Ela não deixa dúvidas para que você fique aí pensando, será que é certo, será que não é certo? Então vamos observar. Ló foi retirado à força lá da sua casa, porque um rei invadiu Sodoma e Gomorra, dominou os reis ali, tomou todo o despojo da cidade e levou Ló. Ló é o sobrinho de Abraão. Levou Ló. E o Ló foi cativo junto com os prisioneiros. Abraão, quando tomou conhecimento do fato, ele ajuntou os seus guerreiros e partiu atrás para recuperar o Ló, libertá-lo e resgatar os bens que tinham sido roubados. E assim Abraão foi. E o Senhor foi com ele. Abraão sentiu a força e o poder de Deus na estratégia que ele armou e também na conquista. E ele resgatou o Ló e trouxe todos os bens que haviam sido retirados de Sodoma e Gomorra dos reis que ali governavam. E também os de Ló. Quando ele encontra Melquisedeque, que era um sumo sacerdote, ele então ouve esta palavra: o Senhor te abençoou, Abraão, te abençoou e enriqueceu você, fortalecendo e te dando sabedoria na sua estratégia de batalha. Abraão sentiu-se tão grato, tão reconhecedor, porque ele não perdeu nenhum soldado, venceu os inimigos e trouxe todos os benefícios que haviam sido levados, todos os bens que haviam sido levados. E aí a palavra do Senhor então diz que ele deu o dízimo de tudo. Esta é a primeira vez que nós temos a referência da palavra dízimo na Bíblia. Então dízimo é o que, querido? Vamos pensar. Dízimo é fruto de um coração grato a Deus pelas bênçãos que o Senhor dá. Viu? O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Melquisedeque faz essa menção. Se você reconhece Deus como Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, como aquele que tem poder de abençoar a sua vida, a sua família, querido, isto é reconhecimento de bênção. E é assim que Abraão entregou o dízimo, Deus o abençoou muitíssimo. E dali para frente, a palavra de Deus diz que Abraão tornou-se amigo de Deus. Amigo. Deus não via ele como uma pessoa qualquer. Era o amigo de Deus, porque soube reconhecer o que Deus fizera por ele. E nas outras jornadas posteriores, as quais em nenhum momento Deus o abandonou, mas em tudo o abençoou. Temos então esta experiência gloriosa, para que você possa entender a razão pela qual foi criado o dízimo. Abraão que instituiu 10% de tudo quanto havia recebido do poder e das mãos do Senhor,
porque foi Deus que lhe deu a vitória. Compreendeu? Agora vamos para o livro de Levítico, capítulo 27, o verso 30. Eu quero que você olhe e veja. Levítico, já estamos na nação de Israel, os descendentes de Abraão. 27, o verso 30. Olha o que diz o Senhor aqui. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São santos ao Senhor. Todos os dízimos. Agora ele especifica tudo que for produzido na fazenda de vocês, seja nas árvores, que são os frutos, seja na terra, os cereais, vocês tiram o dízimo, conforme eu disse, 10% de tudo que era colhido pertencia ao Senhor. E o Senhor denominou que o dízimo é santo para Ele. Agora, querido, eu quero que você pense comigo. Guarde bem estas palavras. O templo do Senhor é santo. O templo do Senhor é santo. A palavra do Senhor declara esta afirmativa: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O templo do Senhor é santo. O Espírito Santo, olhe bem a palavra, o Espírito de Deus é santo. Deus é santo. A palavra de Deus revela que a casa que foi construída para Deus tornou-se a casa santa. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, ou seja, a casa do culto e adoração a Deus é a casa santa. Quando Deus apareceu a Moisés, preste atenção, ele diz: essa terra onde você está pisado é santa. E aí, o Monte Sinai, até os dias de hoje, é considerado Monte Santo, porque ali o Senhor desceu. Todas as coisas que são consagradas a Deus são santas. Tudo que é dado a Deus, Ele santifica, porque pertence a Ele. Então, dízimo, aqui no livro de Levítico, está sendo dado a Ele a ideia de que todo dízimo é santo ao Senhor. Compreendeu? Então vamos prosseguir para que você compreenda a grandeza, a beleza e a intensidade desse texto. É óbvio que todo homem tem um amor ao dinheiro tremendo, não é verdade? E ninguém gosta de soltar. Mas se você entender que o dízimo multiplica todos os seus bens e traz as riquezas ao seu coração, então você vai saber que isto é benefício do Senhor quando você entende que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o que te sustenta, é o que te abençoa. Então, vamos lá. Não sei se você sabe ou se você pensou sobre isso, mas vamos ler agora alguns outros textos para que você possa conscientizar da beleza e da grandeza desta palavra que estamos trazendo ao seu coração. No livro de Ageu, capítulo 1, nós temos esta escritura registrada. Preste atenção. Olha, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco
quando levaste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Esse texto está falando do momento em que o povo de Israel voltava do cativeiro. O povo de Israel perdeu o interesse pelo templo e pelas coisas santas, entre elas o dízimo. Eles estavam utilizando todo o dinheiro que eles tinham nos benefícios próprios, construindo suas casas, embelezando suas casas, organizando a casa, todos os benefícios, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. Lembra que eu coloquei que os termos santo se aplica a tudo que é de Deus? Desde a casa, o templo, né? Tudo que diz respeito ao Senhor é santo, e o dízimo. Agora olhe bem, o povo estava tomando posse de tudo que eles tinham, todo o dinheiro, todos os benefícios que eles tinham e aplicando no interesse comum. Aí o que Deus fez? Ele cerrou o orvalho que cai durante a noite para que não regasse as plantas e elas não crescessem e viessem a produzir. E ele também cerrou a chuva, não deixou cair sobre a terra. E o povo começou a padecer necessidade, até o salário, a merreca do salário que eles recebiam, entende? Colocavam no bolso e era como se colocasse numa sacola furada, sumia, desaparecia. E aqueles que eles levavam para casa, também como um sopro desaparecia. Eu tenho sempre ouvido e lido algumas palavras escritas no Face, né? Pessoas que dizem assim: antes mesmo que eu chego com o salário em casa, ele já foi embora. Está entendendo? São estas coisas que estavam acontecendo lá no tempo do profeta Ageu. E o profeta Ageu então começou a agir. Se vocês não preocupam com as coisas de Deus, como que Deus vai abençoar vocês? Lembrem-se que 10% de tudo quanto vocês recebem pertence ao Senhor. É para sustento da sua obra, para ornamentação da sua casa e para o benefício da divulgação da sua palavra. Está entendendo? Esses recursos que eram negados a Deus e utilizados no benefício do povo, também foi cortado para o povo. E aí há uma ilustração muito bela que eu quero passar para o seu coração. Serve muito para você entender isso. Preste atenção. Seria semelhante a um homem que trabalha numa determinada empresa. Chegar no final do mês, ele recebe o salário dele, certo? Ele recebe o salário dele. E quando ele acaba de receber o salário, ele dá uma voltinha e ele percebeu que o patrão tirou o dinheiro para pagar o seu salário, que lhe é digno, porque ele trabalhou e é digno de receber o salário. O patrão foi honesto, pagou-lhe com toda retidão, e ele recebe o salário, mas ele percebe que o patrão ficou com uma quantidade lá no cofre. E ele dá uma voltinha e pensa assim: puxa vida, quando o meu patrão sair, eu vou voltar lá e vou tirar o restante que está ali, porque ele não precisa, ele guardou lá, e esse dinheiro meu aqui saiu curtinho, eu vou chegar em casa e vai sumir todinho rapidamente. Assim é aquele que tira o dízimo, que pertence a Deus e fica para ele. O dízimo pertence a Deus. Então, quando você toma o que não é seu, você está roubando. É isso que nós encontramos no livro de Malaquias. Mas antes de ler o Malaquias, eu quero ler para você no livro de Joel, onde nós temos essa escritura. Olha para você ver que coisa tremenda. O gafanhoto cortador deixou,
O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aí ele diz assim: bêbados, despertai e chorai, todos que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão e tem presas de uma leoa. Ele arrasou minha videira e ruinou minha figueira, descascou e derrubou, deixou seus galhos enfraquecidos. Lamento pelo marido da juventude e a semelhança da virgem vestida de saco. A oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do Senhor. O que Joel está falando? De um tempo difícil. Porque a nação de Israel abandonou a Deus, se afastou do Senhor. Então ele está descrevendo o que acontece quando um povo perde o temor de Deus. Quando um povo perde a visão de que o Deus Criador dos céus e da terra é que provê todos os benefícios para ele. Querido, pare e pense. Você pega um grão de feijão ou de milho e coloca na terra. Você não tem poder de fazer o grão de milho germinar. Quem faz é o Senhor. Quem faz com que o grão cresça é o Senhor. E quem faz com que ele produza o fruto é o Senhor. E quem livra a praga de matar ou de comer o pé de feijão antes que ele produza o grão, antes que você possa colher, também é o Senhor. Você está entendendo? Olha para você ter uma ideia. Quando você está comendo feijão na sua mesa, você não sabe o trabalho que dá para ele chegar na sua mesa. Quando você está comendo o fubá, ou mesmo uma canjica, ou restaurando uma pipoca, você não sabe o trabalho que dá. Quando você está comendo o arroz, você não percebe. Mas todos esses produtos que chegam à sua mesa foram produzidos na terra. E quem abençoa a produção do alimento na terra é o Senhor. Porque se o Senhor permitir que os gafanhotos venham, há pouco tempo eu ouvi no Fantástico uma praga de gafanhoto devastando uma lavoura inteira na Europa. E os agricultores estavam todos amedrontados, porque as suas parreiras de uva foram dilaceradas. O vinho não ia haver produção naquele ano. E isso nos tempos atuais, querido, foi há pouco tempo agora. Você está achando que isso é brincadeira? Não é. Quem segura os gafanhotos lá na sua região é Deus. Quem manda o orvalho para a planta germinar é Deus. Quem faz com que ela produza o fruto é Deus. E o mínimo que você pode entender é saber que é o Senhor que provê. Você planta um grão e Ele te entrega muitos grãos nas mãos. A produção é duplicada, é triplicada, é quadruplicada, é muitas vezes multiplicada, porque Deus é misericordioso e bondoso e Ele provê todos os recursos para que nós não só tenhamos o benefício da vida, como também sejamos por Ele alimentados. É Deus. Ainda que o homem não reconheça isso, ainda que o homem diga: foi eu que plantei, foi eu que plantei. Mas como que ele plantou? Como que ele plantou? Ele jogou a semente na terra, mas o resto é tudo por conta de Deus. É Ele que faz tudo. É maravilhoso. Quem criou a terra e pôs leis sobre ela é Deus. E todas as leis funcionam. As 4 estações do ano está lá no livro de Gênesis, criação do Senhor, para que houvesse a produção no seu tempo certo dos alimentos que combinam com a estação e não houvesse escassez de alimento e nem de benefício à nossa vida. Tudo é Deus quem faz. Mas você para reconhecer isso? Não. A sua saúde, quem dá, querido? O seu emprego, quem dá? Sua esposa, seus filhos, a sua paz, o seu descanso na cama para você dormir, quem é que dá? É o Senhor. É Ele que vê todos esses benefícios. Sem Ele você não tem vida, querido. Não há como vivermos sem o Senhor. Agora estamos aí na dependência do
coronavírus, destruindo vidas, destruindo centenas e milhares de vidas. Eu vi o governador de São Paulo falar que ontem morreu 1.000 pessoas, 1.000 famílias chorando, 1.000 pessoas enterradas. Querido, nós estamos vivendo um momento dificílimo e a ciência está dizendo que ela é capaz de solucionar esse problema. Ela não é capaz. Ela depende de Deus, da sabedoria de Deus, da instrução de Deus, da orientação de Deus, porque é Ele que vai livrar. Li uma frase hoje terrível que o presidente Lula usou. Depois foi em púlpito de desculpa, que a natureza criou o coronavírus e ele estava feliz com isso, porque estava prejudicando o Bolsonaro. É triste ouvirmos isso de um ex-presidente que é tão amado e querido nesse país. Mas ele desconhece Deus, ele não conhece Deus, ele não sabe quem é Deus. Ele age com a mente racional humana, mas não com a mente espiritual, porque ele não tem conhecimento do poder de Deus. Aí ele teve que recuar, porque a mídia caiu em cima. E ele pediu desculpa. Como também o presidente Bolsonaro, algumas vezes ignora o valor da vida. Jesus disse que uma vida vale mais do que todas as riquezas que há na terra. É esse o valor que Deus dá a você, querido. Você vale mais para Ele do que todo o ouro, toda a prata, todos os dólares, todos os euros, todos os ienes, tudo que há neste mundo de riqueza. Você é melhor para Deus do que todos esses benefícios. É por isso que entregar o dízimo a Deus é simplesmente reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele nos ama. Pense nisso. Nós vamos continuar nas próximas mensagens, porque essa mensagem tem que ser esclarecida, tá bem? Deus te abençoe e enriqueça o seu coração, porque até aqui o Senhor me trouxe orientando-te, e eu espero que Ele continue me orientando para que eu possa te orientar na palavra do Senhor. Aguarde as próximas mensagens. Vai ser naquelas mensagens menores, de 8 minutos, tá bem? Eu conto com você e com a sua assistência. Amanhã, se Deus permitir, na parte da manhã, você já terá mais uma mensagem. E depois à tarde terá outra, dando continuidade a esse mesmo tema. E se você acompanhar todas elas, quando terminar, você vai ter ciência do que Deus fala a respeito do dízimo. E você vai estar apto para tomar essa decisão em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Vamos orar. Pai bendito, entrego essas vidas aos teus cuidados e peço a tua bênção, Senhor, assim como os textos que nós lemos, que todos possam conferir e verificar que não é uma palavra criada pelo homem, é uma palavra vinda do teu coração. E assim como lemos os primeiros textos, Senhor, que fala que toda palavra divinamente inspirada é apta para corrigir, para ensinar, para instruir, para que nós sejamos por ti abençoados, assim também é a mensagem do dízimo, a qual o Senhor preparou no coração de Abraão, para que todo aquele que te ama seja por ti abençoado e todos os seus bens multiplicados através da sua fidelidade. Essa é a bênção que eu te peço, que nos próximos estudos, Senhor, eles tenham conhecimento e esclarecimento, pois te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.